Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos analisar uma redação da URGS que alcançou a nota máxima na edição do vestibular de 2025. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o vestibular, para o Enem e para outras provas por aí, né? Então, vamos observar o seguinte. No vídeo anterior, eu li e comentei a proposta de redação do último vestibular da URGS, foi esse vestibular de 2025 que aconteceu no final de 2024, né? Caso tu não tenha assistido ao vídeo, por favor, assiste ali para compreender a dinâmica da proposta e para compreender por que o texto que nós vamos ler foi escrito do jeito que foi escrito, né? Então, vamos começar a fazer essa análise de uma redação que alcançou a nota máxima em 2025, o texto da Giovanna Baldalfi Bellato. O título da redação dela é Não Serei Vira-Lata. Observem que ela colocou um ponto final no título. Por que isso? Porque ela usou um verbo no título, né? O título dela é uma oração, é um período simples. Portanto, temos que pontuar. Ela agiu corretamente ao colocar esse ponto final. Ela ingressou no vestibular da URGS para o curso de Medicina. Foi aprovada em Medicina na última edição, então é importante observar isso também, né? O texto dela está disponível no Desempenhos Med, que eu já apresentei no outro vídeo aqui no canal também, né? Então, vamos lá. Ela começa a introdução dela assim. Boa tarde, senhoras e senhores. Segundo o filósofo Heródoto, o estudo sobre o passado é extremamente importante para que possamos entender o presente e até mesmo prever o futuro. Nesse sentido, venho, como uma moradora da região afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul, enfatizar que em seu texto, O Brasil é um País Sem Memória, Leonardo Lixotti foi bastante preciso na seleção de argumentos, tendo em vista que, de fato, poucos brasileiros dão valor à memória nacional. A sua preservação, contudo, é crucial não só para preservar a identidade do nosso povo, mas também para evitar que catástrofes como aquela que atingiu o meu estado aconteçam novamente. Observem que a introdução dela está muito boa, muito bem escrita. Ela começa se dirigindo ao público proposto na proposta ali, né? Boa tarde, senhoras e senhores. Quer dizer, o candidato devia se imaginar parte de um grupo de debates, né? De uma comissão de debates sobre a criação de um memorial, né? Então ela começa se dirigindo a essas pessoas com quem ela está debatendo, né? E aí já segue na linha, né, fazendo uma referência, né, usando um repertório, né, citando o filósofo Heródoto. Depois disso, ela usa um conectivo, usa uma marca de primeira pessoa, né, venho, e aí uma marca de primeira pessoa que insere, né, o problema proposto lá na proposta da redação, né, quer dizer, ela tinha que se imaginar como moradora de uma região afetada pelas enchentes, né. Então, ela contextualiza isso de acordo com o que estava sendo apontado na proposta, faz referência ao texto. Nesse momento ela comete um erro de pontuação, mas esse erro não foi descontado pela URGS, poderia ter sido descontado, ela poderia ter perdido um pontinho, né? Ali, né, ela escreveu em seu texto, vírgula, o Brasil é um país sem memória, vírgula, Leonardo Lixotti, e aí segue, né? Quer dizer, aquela vírgula ali antes do título do texto, ela não está correta, né? Em seu texto, o Brasil é um país sem memória, né? Ela está separando o título do texto do substantivo comum, né? Então esse título do texto funciona como uma espécie de aposto, portanto ela não deveria separar aqui por vírgula o substantivo texto do título do texto, que é o seu aposto, né? Mas de resto, né, ela segue demonstrando que compreendeu a proposta de redação, demonstra compreensão do assunto e concordância com o ponto de vista do autor, né? Aí, na sequência, ela vai fazer uma introdução da antecipação argumentativa para fechar o parágrafo com essa antecipação, ou seja, para fechar o parágrafo apontando os argumentos que ela vai desenvolver, né, nos próximos 2 parágrafos, né? E aí ela segue assim, ó, no desenvolvimento 1. Diante disso, devo destacar, meus caros, que apesar da vasta variedade de culturas presentes no Brasil, muitos brasileiros não se identificam com nenhuma delas, fazendo com que, tal como ressalta Lixotti, o país seja um fracasso em gerir sua memória.
Nesse viés, ainda que existam pessoas que cuidam de forma exemplar do nosso legado, a maioria não está interessada em reconhecer todas as riquezas do nosso país e dar valor exclusivamente à cultura estrangeira. Lamentavelmente, tal fenômeno, conhecido como síndrome de vira-lata, é comum entre os brasileiros, mas é prejudicial para a preservação da nossa memória. Por que viajamos milhares de quilômetros para ver a Mona Lisa, mas não queremos ir para Minas Gerais apreciar as obras barrocas de Aleijadinho? Nessa ótica, ressalto a minha tristeza, e creio que a de Lixote também, em perceber que estamos deixando nossa cultura no passado, né? Então aqui ela começa o parágrafo com um conectivo, usa novamente uma marca de primeira pessoa, usa novamente um vocativo para se dirigir às pessoas com quem ela está ali debatendo, né? Introduz o argumento 1, para começar a desenvolvê-lo. Aí vai usar novamente um conectivo, vai fazer um aprofundamento argumentativo, né? Uma reflexão um pouco mais robusta a partir desse argumento 1. Insere ali no meio, né, desse aprofundamento argumentativo, ela insere um juízo de valor, né? Ela coloca aquele advérbio lamentavelmente, né, que indica a visão dela a respeito daquilo que ela está argumentando. Faz uma reflexão crítica, fazendo referência a Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e as obras barrocas do Aleijadinho, que estão em Minas Gerais, né, em Ouro Preto, em Tiradentes, enfim, cidades históricas de Minas Gerais, né. E aí vai fechar isso, né, vai colocar um conectivo para fazer uma conclusão da reflexão crítica com uma referência ao texto novamente, né, vai citar novamente o autor do texto, né. Aí, no desenvolvimento 2, ela escreve assim: sob essa perspectiva, defendo que a memória deve ser preservada, visto que é isso que fará com que o povo valorize as suas raízes e deixe de lado o seu espírito de vira-lata. Tal como Leonardo deixa claro em seu texto, a memória é um trabalho, uma construção, e precisa ser evocada. Por isso, acredito que montar um espaço destinado à preservação dos acontecimentos da catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul será muito benéfico. Afinal, assim como disse Heródoto, a partir do passado podemos aprender e moldar o futuro, evitando novas tragédias. Por outro lado, senhores, é possível que surja a dúvida: será que isso não reforçará o sofrimento dos atingidos? A respeito disso, gostaria de relembrá-los que ao longo da história, milhares de pessoas que sofreram em suas lutas foram, na verdade, vistas como guerreiras. Nesse aspecto, Zumbi dos Palmares, por exemplo, com certeza ficaria feliz ao ver que o dia da sua morte se tornou importante no calendário nacional, assim como essas vítimas se sentirão contentes em ver que as suas perdas estão sendo reconhecidas e servem como um alerta para evitar eventos trágicos futuros. Muito bem, aqui um segundo parágrafo de desenvolvimento também muito bem montado, né? Ela começa novamente com um conectivo, uma marca de primeira pessoa, né? Introduz o argumento 2, justificando, né? Explicando esse argumento 2, né? Faz novamente uma referência ao texto da proposta, né? Depois ela segue desenvolvendo o argumento 2, coloca mais um conectivo, mais uma marca de primeira pessoa, né? Aí retoma o repertório que ela havia utilizado, né? Ela usa novamente o Heródoto para apresentar uma reflexão crítica, e aí, na sequência, né, ela usa um conectivo, novamente um vocativo, para apresentar uma reflexão a respeito do contraponto que estava apontado na proposta, né? A proposta observava que a comissão de debates, né, que estava discutindo a criação desse memorial estava dividida, né? Havia um grupo a favor da construção do memorial e outro grupo contrário, né? Então aqui ela aproveita para justamente apresentar uma observação para quem é contrário a essa proposta, né? Então ela cumpre exatamente aquilo que a URGS esperava do candidato, né? Aborda o assunto sob todos os ângulos possíveis, né? Aí depois disso, novamente conectivo, novamente uma marca de primeira pessoa com referência ao público, né? Gostaria de relembrá-los, né? Aí depois rebate, né, esse contraponto, mais um conectivo, alusão histórica novamente, né? Agora usando o Zumbi, e depois o fechamento do argumento com o contraponto já
né, rebatido, enfim, e derrubado, podemos dizer assim, né? E aí a conclusão dela fecha assim, ó: portanto, meus caros, creio que, tal como Leonardo Lixotti, é extremamente importante que abandonemos o nosso espírito de vira-lata e possamos ver todas as riquezas que já possuímos. Nesse sentido, a construção de um espaço destinado à preservação da memória das enchentes não será uma ofensa, mas sim uma honra àqueles que sofreram com isso. Pois, assim como o Zumbi, serão vistos como guerreiros que lutaram pelo seu legado e poderão nos ajudar a agir melhor no futuro, né? Aqui ela cometeu um erro de ortografia, um erro de acentuação, né? Ela esqueceu de acentuar possuímos. Ali, ó, eu coloquei aquele izinho ali em vermelho para vocês perceberem que ali faltou um acento, né? Eu estou reproduzindo aqui exatamente como ela escreveu o texto, né? Então, ela não teve desconto aqui, porque até 2 erros ortográficos não há desconto na URGS, né? Então, se o candidato cometer até 2 erros de qualquer tipo, né? 2 erros ortográficos, acentuação, alguma palavra escrita de forma errada, né? Por exemplo, se ela tivesse escrito possuímos com um S só, né? Enfim, não haveria desconto na nota por causa disso, tá? Até 2 erros, né? A partir de 3 erros, perdão, aí sim perdemos 1 ponto, né? 5 erros perde 2 pontos, enfim. Então é isso aí. Começou a conclusão com o conectivo, depois o vocativo, e aí ela faz uma referência, coloca uma marca de primeira pessoa e faz uma referência ao texto que eu acho que está mal colocada, né? Acho que ela poderia ter reordenado essa frase de outra forma, né? Se ela tivesse escrito assim: portanto, meus caros, tal como Leonardo Lixotti, creio que é extremamente importante que abandonemos o nosso espírito de vira-lata. Se ela tivesse colocado o creio que junto do é extremamente importante, né, acho que ficaria uma frase mais bem escrita, tá? Porque esse tal como Leonardo Lixotti, no meio, né, do período composto que ela estava escrevendo, me parece que fica um pouco confuso, né? O que é tal como Leonardo Lixotti? É extremamente importante, tal como Leonardo Lixotti? Né, a gente pode parar para pensar assim, né? Então fica meio esquisito se ela tivesse ordenado de outra forma, se ela tivesse colocado tal como Leonardo Lixotti antes da abertura desse período composto, creio que, né? Ficaria mais bem organizado o parágrafo. Mas a URGS não descontou nota por causa disso, né? Enfim, aí ela vai fazer uma conclusão, né, a partir do argumento 1, vai usar um conectivo e aí vai começar a fazer uma conclusão a partir do contraponto, né? E já relaciona essa conclusão do contraponto com o argumento 2, né, que ela explorou no texto, e aí faz uma retomada da alusão histórica, cita novamente o Zumbi e faz o fechamento do texto num tom cronístico, né, que provoca a reflexão do leitor, né, algo que é muito apreciado pela URGS, né? Então, o texto fecha muito bem e talvez por isso, inclusive, né, os corretores não tenham se importado tanto com esses pequenos erros que ela apresentou no texto, né? Agora vamos observar o texto dela, o espelho do texto dela, para vocês perceberem, né, alguns detalhes interessantes a respeito de como ela organizou o texto. Eu não vou reler o texto aqui inteiro, né? Eu já mostrei para vocês ele digitadinho, né, porque acho que facilita a leitura e a compreensão, mas gostaria de observar que, por exemplo, ó, na linha 18 aqui, ela deu uma rasuradinha, né, ali na palavra memória, mas isso não chegou a ser um problema grave, né? Depois, aqui na linha 31, ó, na linha 31, ela acabou escrevendo o na verdade depois, né? Certamente ela escreveu, né? Ao longo da história, milhares de pessoas que sofreram em suas lutas foram vistas como guerreiras. E aí ela deve ter se dado conta de que caberia inserir ali, né, essa expressão na verdade. Então ela puxou um gancho, né, escreveu na verdade entre vírgulas e não houve desconto, né, por parte do pessoal da URGS. Eles não consideraram isso um problema grave. Tá? Aqui na linha 32, ela também rasurou o início da palavra Palmares, né, Zumbi dos Palmares, ali parece um R, né, aquele P ficou meio para baixo da linha, talvez ela tivesse escrito com um P minúsculo, né, enfim, isso na linha 32, mas também não houve desconto. Quer dizer, a URGS não se importa com pequenas rasuras, né? É claro que é bom evitar cometer muitos erros, muitos problemas de rasura, enfim, para
eles não considerarem que o texto não atingiu as 30 linhas, por exemplo, né? Aqui na linha 41, por exemplo, ela lá rasurou 2 palavras, né? Então, claramente aqui na segunda ela se deu conta de que ela estava escrevendo o verbo de forma bem errada, né? Aparentemente ela ia escrever podemos e ela devia escrever poderão, como ela acabou escrevendo, né? Então não houve problema com relação a essas rasuras, então podem escrever a redação da URGS de forma tranquila, né? Podem rasurar, claro, é bom evitar rasuras, né? Sempre que possível não rasurem, mas se for necessário, a URGS não vai penalizar o candidato quando for uma rasura pequenininha, rápida e tranquila, tá? Então, sigam o canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o vestibular da URGS, para o Enem, e fiquem atentos que em breve eu vou trazer mais redações que alcançaram a nota máxima no vestibular da URGS de 2025. É isso aí. Valeu, valeu. Feito!